Olá, meus amores, que prazer estar aqui com vocês, esse programa maravilhoso, O Novo Feminino. Estou muito feliz com este programa, com o objetivo deste programa, onde eu dou voz às mulheres, essas histórias de vidas, mulheres incríveis. E hoje, neste programa, eu estou com uma convidada aqui, é a Andréa Maca. Ela é jornalista, taróloga, reikiana, pós-graduada em coaching, pós-graduada em hipnose ericksoniana e mestre em Ho'oponopono. A história da Andréa é muito interessante, a gente vai abordar 3 temas nessa entrevista aqui: a criança interior, o Ho'oponopono e inteligência emocional. Seja muito bem-vinda, Andréa. Estou muito feliz de ter aqui neste programa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite também, estou super feliz de estar aqui, de conhecer você pessoalmente. Ai, maravilhosa! Essa mulher é incrível, eu tenho certeza que você em casa vai se encantar com o que ela vai apresentar aqui para vocês, porque eu fico de queixo caído. Não, eu agradeço, agradeço. Muito bom, muito bom ter você aqui. Amada, para a gente poder começar aqui este programa, tá? Porque tem bastante assunto para a gente falar. Tem. Eu vou fazer a primeira pergunta, que eu falo sempre que a pergunta é uma das mais difíceis para a gente responder, é: quem é você? Quem é você? E essa pergunta realmente, ela é complicada, né? As pessoas têm uma dificuldade de responder, e eu também tinha algum tempo atrás. Hoje eu posso falar que eu sou uma buscadora, sabe? Uma apaixonada por pessoas, por histórias. Eu acho que é por isso que eu tenho 2 profissões que, né, cuja a essência dela é ouvir história, porque para você fazer uma boa reportagem, você precisa contar uma boa história. Exatamente, você tem que gostar. E eu acho que é incrível isso, porque eu, como psicóloga, né? Também gosto. Histórias, nós nos conectamos com as histórias. E é isso que você que está assistindo, acompanhando esse programa, é isso, esse é o objetivo, né? Que você possa se inspirar com a história de cada mulher que vem aqui, brilhantemente contar as viradas de chave, né, as transformações, se reinventar. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. A gente Gosta vai se de desbravar o mundo. Eu sou uma buscadora porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, desde criança. Nada para mim é do jeito que fala, eu tenho que entender. Eu tenho que entender a essência, eu tenho que entender o motivo, qual a razão, qual o sentido que aquilo faz. Então eu acho que é por isso que eu me tornei uma jornalista, porque eu gosto mesmo disso, eu preciso entender. Para mim precisa fazer sentido. Eu não sou fechada a nada. Eu também sou assim. Mas tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Eu tenho que entender. Porque a gente se entrega, claro, né, quando faz sentido. Claro. Eu falo que muda todo o jogo, muito bom. Agora, eu aqui fiquei surpresa e eu acredito que muitas pessoas aqui que estão assistindo a gente também têm essa dúvida. Afinal de contas, o que é o Ho'oponopono? Essa é uma curiosidade que as pessoas têm. E você sabe que quando eu comecei com o Ho'oponopono, eu tinha uma treta interna, porque aquilo eu não conseguia entender aquilo, eu precisava entender qual era o sentido daquilo, mas eu já queria aquilo na minha vida. Teve algo que te puxou ali. Foi magnético. Foi num momento muito complicado na minha vida, foi num momento de transição muito intenso da minha vida, de muita dor. E aí uma amiga minha me apresentou o Ho'oponopono. Ela saiu assim e falou: sai falando, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, eu sou grata. Que coisa é essa, gente? Da onde saiu isso? Mas as palavras, elas tocaram meu coração. E eu falei: se não me fizer bem, o bem que ela está me indicando que pode me fazer, mal não vai me fazer. Então eu vou me agarrar a isso. Aí você se abriu para falar: vou te conhecer. Aí uma semana eu já tinha todos os livros, já estava louca, a louca do Ho'oponopono. O Ho'oponopono, ele na verdade, o que nós temos aqui? Ele não é uma religião. Algumas pessoas, por que a gente fala muito de Deus, de espiritualidade, de divino criador, dá uma impressão de que é uma religião, e não é. O Ho'oponopono, ele é uma filosofia de vida. É um jeito diferente de você olhar principalmente para a sua própria história, para você poder fazer as pazes com você mesma, sabe? Eu digo que o Ho'oponopono é um reeducador. Então você passa a olhar a vida de uma maneira diferente, automaticamente você sente diferente e automaticamente, que é inevitável, você se coloca no mundo de uma maneira diferente.
Então, os resultados com certeza vão ser também diferenciados. Então, não importa a sua crença. Entendi. Você pode ser de qualquer credo, você pode ser de qualquer religião, não importa, porque isso não vai interferir na sua fé. Isso vai interferir no jeito que você se coloca na vida e principalmente diante do espelho. Eu vou compartilhar, gente, porque eu tô aqui, eu tô assim, ela tá falando, né? E a gente tivemos uma reunião aqui antes, né? E foi quando ela me apresentou, quando a gente conversou num outro momento, e eu fiquei apaixonada, hipnotizada, porque foi a primeira vez, que é o que ela vai trazer aqui para vocês, vai apresentar como ela me apresentou. Eu fiquei tão encantada, é tão profundo. E eu tinha também, né, como muitas pessoas, assim, mas será que eu só preciso repetir? Mas enfim, vamos continuar aqui que vocês vão entender sobre o que a gente está querendo dizer, né? Essa prática maravilhosa, né, que eu sei que mudou a tua vida. Totalmente. Né? Total. Eu queria que você apresentasse aqui, para dar aquele gostinho nas pessoas, né? Algum case de sucesso que você teve, né? Dentro dessa prática, atendendo tantas pessoas. Se tem algum, assim, que... Você deve ter vários, né, cases de sucesso. Mas algum que você poderia compartilhar aqui com a gente? Tem dois bem interessantes, que era de um menino que ele tinha um problema muito complicado, interno, em relação ao dinheiro. Porque ele vem de uma família, de um pai muito humilde, que o dinheiro para ele, o ápice da ambição do pai era ter a geladeira cheia. Tá. O pai era isso, eu vou trabalhar e não vou alimentar os meus. Para ele era isso, ele abria a geladeira, estava cheia, ok, senhor, conseguiu o que eu queria. Era fartura. Exatamente. Os irmãos, eu não lembro quantos irmãos ele tinha, eles iam nadavam na mesma praia do pai, mas ele não. Ele era ambicioso, ele queria. Não a ambição negativa, mas ele queria dar o melhor para a família, colocar a filha no melhor colégio, poder viajar, passear, enfim. Sonhava alto, né? Queria crescer. Sim. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Claro. Todo mundo tem que querer crescer, desde que você não queira matar ninguém por causa disso. Passar por cima de alguém. Não, isso não é legal. Aí, ele veio. Aí a gente começou, ele veio me contando a história, e ele se sentia culpado, e aí ficava naquela coisa, naquele conflito. E aí a gente começou a fazer o Ho'oponopono para isso. Claro que isso foi um processo, até a gente entender o que era e tal, não sei o que, não sei o que. E aí ele falou, Maca, é incrível, hoje eu não tenho mais a culpa de querer o dinheiro, porque eu entendi quem é o meu pai, entendi que aquilo era uma crença do meu pai e não precisava ser a minha. Porque o medo dele era, se eu não for igual ao meu pai, eu estou desrespeitando, desonrando e desamando meu pai. Uau. Aí ele pôde entender que não. Eu amo meu pai do jeito que ele é, aquilo é dele, não tem nada a ver comigo, eu sou desse jeito. Ele conseguiu tirar, se libertar. Exatamente. Que incrível. Olha, gente. É o que eu chamo de processo. É maravilhoso. É o processo de devolução. Aquilo é do pai, não me pertence. E muda tudo. E eu vou ser feliz. O jogo da vida. Meus amores, a gente vai precisar dar uma pausa aqui, mas a gente volta já. Bom, fazer esse programa, o Novo Feminino, com essas poltronas maravilhosas, fica até fácil, não é mesmo, querida? É verdade. E eu tô aqui justamente para falar da Plenitude Design, que são nossos parceiros aqui neste programa maravilhoso, o Novo Feminino. Gente, sofisticação, conforto, design, há mais de 25 anos com fabricação própria, 5 lojas espalhadas aqui em São Paulo. Eles são especialistas em poltronas reclináveis e a gente está encantado com essas poltronas. Ficamos brincando aqui, não é mesmo? Ai, sim, gente, olha. Você também merece esse carinho e esse luxo. Exatamente, Plenitude Design. Não se esqueça. Voltamos, meus amores, para vocês entenderem aqui, porque esse assunto é maravilhoso. Eu estou apaixonada. Mas como eu falei que eu tinha algumas dúvidas, eu tenho certeza que vocês também devem ter essa dúvida, eu quero que ela explique aqui o significado de cada frase do Ho'oponopono. Começando com a primeira aqui, o que significa sinto muito? Tá, vamos no começo. O Ho'oponopono, a gente tem que pensar nos 4 pilares dele, que é aceitação, perdão, gratidão e amor. Cada uma dessas frases, elas estão relacionadas a um desses pilares.
Quando você fala sinto muito, primeiro a gente tem que entender que isso é um diálogo interno. A Isso é grande muito importante, maioria ó. das pessoas, elas ficam, mas para quem que eu tô falando isso? Esse é o meu caso. Mas foi o meu também. Eu demorei para entender, caso. porque ninguém me explicou. Isso. Eu demorei, eu fazia porque eu falei, eu me apaixonei, eu falei, esse negócio vai me fazer bem, é o que eu preciso para mudar a minha vida. Mas eu também tinha, mas para quem que eu tô falando isso, meu Deus, para onde está indo isso? Isso é um grande, precioso diálogo interno. Tá? Então você está falando para você está cuidando de você está acolhendo você está se dando a chance de acalmar seu coração, a sua mente e se acolher. Então, se eu entendi, tipo assim, eu sinto muito por tudo que aconteceu na minha vida. O significado seria mais ou menos assim? Quando você fala eu sinto muito, eu reconheço agora que existia essa coisa negativa dentro de mim que eu não tinha ideia. Então eu sinto muito, eu não sabia que Eu não existia reconhecia. essa eu não coisa, tinha, essa dor, eu não né? tinha entendimento. Tá. Que me fazia agir desta maneira, vamos supor assim. Uau! Me perdoa, porque eu não sabia, eu deixei acontecer, eu fiz o melhor que eu podia dentro do que eu tinha. Entende? Então você ali aceita e você entende depois na sequência que aquilo era o melhor que você podia fazer naquele momento com o que você tinha, com o que você sabia. É total esse diálogo interno. Interno. Gostei dessa coisa do diálogo interno, né? Eu sempre falo, volte pra dentro. Exatamente. É exatamente isso. É. Né? Sabe aquela coisa que você fala assim, se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito aquilo diferente? Sim. É uma culpa. Sim. Sim. Mas aí você fala, eu fiz naquela época o melhor que eu podia, com a situação que eu tinha, os recursos que eu tinha, com o sentimento que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha, com a possibilidade que eu tinha. Então, sinto muito, me perdoo. Me perdoo. Sou grata. Esse é muito legal, muito importante. Aliás, todos eles são, mas esse você está agradecendo a oportunidade de enxergar isso que estava negativo em você, para você poder olhar e curar aquela feridinha, sabe? Para que aquilo perca a força negativa sobre você e que você passe a agir de uma outra maneira, com outro sentimento, com outra visão. Não, pra mim, por exemplo, já me passaram isso, você tem que fazer o Ho'oponopono. Eu fiz, né? O que tem que fazer? O que tem que falar? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E aí eu falei, repeti, primeira coisa, eu também pensei, né? Pra quem que eu tô falando? Eu achei que era pra um terceiro, tal, pra algo espiritual, do universo, enfim. E muda tudo. Na realidade, eu não sabia o que eu estava fazendo e o que eu fiz, eu não fiz mais. Porque eu falei, eu não vi sentido. Que eu acho que isso que é bacana pra vocês entenderem, né? Ela mudou a vida dela com isso. Com o Ho'oponopono. E aí, o grande finale, a cereja do bolo é eu te amo, ou seja, eu te amo, apesar de qualquer coisa, eu tô aqui, estamos juntos, sabe? Então, é um diálogo interno. O Dr. Hugh Lang, que é o disseminador do Ho'oponopono para o mundo, ele fala, a gente não fala porque, porque Deus precisa ouvir, ou o nome que fizer sentido para você, Deus, universo, enfim, mas porque eu preciso ouvir. Então, por isso a repetição. Porque Sim. Pensa, eu sou uma mulher de 50 anos, é 50 anos esse troço dentro de mim. Eu não vou resolver. Fica reverberando aquilo, né? Eu preciso ouvir que eu tô me perdoando, eu preciso ouvir que eu me amo apesar de tudo. E foi interessante quando eu vi, né? Também a gente tem um livro dela que eu vou deixar aqui, tá? Maravilhoso, tá? Né? Maravilhoso, explica tudo isso, aprofunda. Eu amei, tô encantada. Eu achei assim que para mim essa coisa de um entendimento de sentir, né? Não é uma repetição, porque eu já vi algumas pessoas repetindo, mas não é isso. E a necessidade também de repetir para você ver como uma afirmação, é uma afirmação para você, é um lembrete para você. E a repetição é para você se convencer daquilo. Tá, muito bacana. Agora, explica aqui para quem está assistindo a gente, o que o Ho'oponopono mudou na tua vida? Tudo. Tudo, literalmente tudo na minha vida. Tudo. Mudou tudo, a ponto de eu mudar de profissão para poder ensinar as pessoas isso, porque conhecimento a gente tem que compartilhar. Com toda certeza. Não é? Então, hoje quando eu vejo meu pai sentado comigo em casa, eu conversando, compartilhando com meu pai, é incrível isso, porque
eu tive distante dele por muito tempo. Não por brigas, não, eu não falo, não nada disso, mas a gente se distanciou. Tô viajando aqui, você tá trazendo essa cena e eu já fui para lá. É como se você olhasse para as coisas, para as pessoas, de uma forma mais inteira, do momento, do agora, com amor, como se você abraçasse. Eu vi essa cena, sabe, olhar para o pai, mas está inteira ali. A gente tem que isso. entender, uma coisa que fez muita diferença na minha vida, é assim, passado, presente e futuro, ele acontece agora. Sim. Então você tem que trazer o passado para cá, para resolver o passado, para você se posicionar de uma maneira diferente e aí você partir para um futuro melhor, mais positivo. Se você não faz isso, você fica naquele ciclo negativo. Sim, certo? Exato. Então você tem que olhar o passado. Não adianta falar que o passado vai ficar lá, ele vai derreter com o tempo. Não. Pelo contrário, dependendo da ferida, ela vai necrosar ali. Exatamente. Mas ela tá ali. Ela tá ali, latente. Tá latente ali. Mas a gente não percebe, porque é no subconsciente. E isso se manifesta em quê? No comportamento, sintoma. Exatamente. Então prestem atenção. E tem uma parte no livro, gente, que é maravilhoso, vou falar aqui desse livro que é muito bom, tá? Você fala que a realidade que a ferramenta cria, a prática nessa ferramenta, ela cria uma nova realidade. O que aconteceu na tua vida? Que realidade foi essa que aconteceu através da ferramenta na tua vida? Eu me posiciono hoje de uma maneira diferente. Eu olho para as coisas de uma maneira diferente. Às vezes, é claro, faz parte de mim, vem Andréa Véia, e aí eu já consigo pegar, opa, já resolvemos isso, você fica ali quietinha, muito obrigada, fica ali quietinha, e aí você se posiciona de uma maneira diferente. Você posiciona ali. Então o meu posicionamento hoje, a minha postura, até meu tom de voz mudou, o jeito que eu trato as pessoas, a abertura que eu dou para as pessoas na minha vida. Eu deixo que as pessoas se aproximem mais, porque eu era bem fechada. Conheçam, gente. Incrível. É incrível. E você fala muito, né? Queria que você explicasse aqui o conceito que você traz, né, da criança interior, né? Que o Ho'oponopono trabalha diretamente com isso. As pessoas, elas não têm muita noção da profundidade do Ho'oponopono. Tá. Teve uma moça que veio me procurar porque ela queria trabalhar a criança interior. Eu falei, gente, maravilhoso, Ho'oponopono nisso. Mas o Ho'oponopono trata isso? Eu falei, gente, vem aqui, vamos conversar. Porque assim, a criança interior, ele tem uma metáfora, é uma metáfora. A criança interior são as coisas que estão aqui dentro, estão atrapalhando a sua vida. Né? Então, é um diálogo entre o consciente e o inconsciente. O que ele fala? A criança interior é o seu inconsciente. Sim. E o seu consciente é a mãe. Então, é um diálogo entre mãe e filho. Mas não tem nada a ver com a sua relação de mãe. Né? Então, para ficar mais claro, pensa que a sua criança interior é a sua caixa preta. Deu pane no avião, caiu, não decolou. A gente tem que ir lá buscar, né? Exatamente. Vamos lá. Deu pane... Volta para a caixa preta. Ou seja, deu pane, você não conseguiu decolar, seu voo não foi bom, foi turbulento, você vai lá na sua caixinha preta que tá lá a resposta. E essa é a importância, gente, olha só, adulta hoje, ela com 50, 43 anos, eu sempre falo, tem uma Renatinha aqui, eu sei quando a minha Renatinha tá lá birrenta, chata, encrenqueira, que eu falo, nossa, não é dessa ordem aqui, vamos voltar para lá, porque o negócio tá lá atrás. Né? É muito importante trabalhar isso. Claro. Né? Porque eu falo que você trabalhar a sua criança é você fazer a sincronização da sua idade atual com o seu emocional. E eu acho que é bacana também assim, porque ela trouxe isso, né, aqui. Gente, o tempo todo esse diálogo interno, prestar atenção, ter atenção, como a gente está funcionando. Porque como eu falei, eu vejo direto a minha menina lá batendo birrenta, eu sei que é importante você falar, opa, calma aí. Eu sempre converso. A história aconteceu lá atrás, agora é diferente. E acontece isso contigo o tempo todo. E isso é legal, porque eu acho assim, até para as pessoas entenderem que é a prática e é diário. É diário. Tá? E é para sempre. É para sempre. Tá? Acho que isso é bacana, né, gente? Porque tô certa, a busca é pra sempre. Claro. Quando a gente não tiver mais que buscar, velho, acabou o nosso tempo aqui. Ele puxa. Acabou. Deus é mais, eu quero ter muita coisa para resolver. Aprendendo e praticando, então. Agora, eu falo uma coisa, é fácil a fazer, né? Praticar o Ho'oponopono,
né? Colocar isso como um hábito na vida da gente? Não, porque a gente tem que pensar que você também tem, a gente tem que aprender o seguinte, o nosso cérebro, ele também precisa de tempo. Sim. Então você tem uma vida hoje, na sua correria, no seu dia a dia. E aí de repente você aparece com um negócio novo. Por isso que eles falam tanto do 21 dias. Sim. É um tempo para ele entender que tem uma coisa nova para ele pensar, para ele fazer. E para virar um hábito, Exatamente. né? 21 dias, as pesquisas falam isso. Exatamente. 21 dias, né? Que é o mínimo para ele poder entender que tem uma Sim. coisa nova ali. Aí a gente tem que pensar no julgamento, porque as pessoas se julgam ridículas de ter que ficar falando isso. Ai, outra coisa que eu queria perguntar, quantas vezes você tem que repetir? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quantas vezes? Olha, depende de cada pessoa e depende da situação. Tá. O que eu recomendo? Até o desconforto passar. Você fica repetindo ali. Até o desconforto passar. Se você está fazendo de um momento específico, uma coisa consciente. Parei, tô desconfortável agora, vou fazer o Ho'oponopono. Então, faça até o desconforto passar. Tá. Eu, por exemplo, eu tô aqui com você, minha cabeça tá aqui. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, porque já tá condicionado. Tá. Então, no começo, você tem que se policiar. E vai, você tá trabalhando, passando roupa, dormindo, tomando banho, Ao invés trabalhando. de estar desperdiçando, pensando, né? Brisando muitas vezes, né? Que a Exatamente. gente vai para alguns lugares para piorar, alimentando aquilo lá que eu falo, como os nossos pensamentos. Eu falo, gente, parece fantasma, né? Os pensamentos, eles chegam sem ser convidados, tomam uma proporção dentro da gente. Nesse momento, então, ó... Vai pro shopping. Que é aquela calça custa lá 5 mil reais, você fica, ai, não tenho dinheiro pra comprar isso, nunca vou ter uma calça dessa. Calça abençoada, sinto muito, me perdoe, te amo, essa calça vai ser minha. Não compro hoje, mas eu compro daqui de uma Tô semana. vendo onde que eu vou colocar aqui, gente, trânsito aqui em São Paulo. Tá no trânsito lá um Sinto pouquinho muito. irritada, né, que tipo... Em vez de xingar o motorista que te cortou, né, a pobre da mãe dele, abençoado. Você consegue colocar diversas vezes durante o dia... O tempo todo. E tal, eu achei que eu tô encantada, gente, de verdade. Você muda a energia. É, porque você muda a energia. E você tá cuidando de você. Exatamente. O mais legal é Não é? a gente entender que o que manda na nossa vida é o nosso sentimento. É, O nosso com toda sentimento certeza. é a nossa energia. Em vez de eu ficar lá xingando a mãe do pobre do motorista, eu mudo aquela energia. Não. Gente, a palavra tem poder. Muito. Deus criou o mundo com o povo falando. Faça-te isso, faça-te aquilo. Só daí a gente já imagina. Não, e o mais incrível é a consciência, né? A gente não tem consciência, gente. E olha que tô apaixonada de novo, né? É assim, é tão simples. E muitas vezes a gente acha que a mudança que a gente quer tá algo tão distante da gente. E não. Eu, como psicóloga, eu sei que não, né? Mas as pessoas falam, não, mas isso não é pra mim. Não, é porque ela tem sorte, é porque ela é bonita, é porque ela tem dinheiro. Entende? E tá tudo acessível pra todos nós. Porque assim... E essa mudança é interna, né? Total. Assim, é simples, gente. Eu não minto. É simples. Não é fácil. Exatamente. Não é fácil. Mas é simples e ela tá aí, ela é auto-aplicável. Se você entende, você pode tirar um bom uso disso. Então é tranquilo. Não, eu tô apaixonada. Eu tenho certeza que você em casa... As redes sociais dela já tá aqui, a gente coloca aqui. Esse livro dela é maravilhoso. Obrigada, Rê. Minha amada, nós estamos chegando aqui no final deste programa, tá? Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, tá? E deixasse uma mensagem para a audiência, para essas mulheres maravilhosas aqui, que estão te conhecendo, que vão se conectar contigo, né? Do novo feminino. Deixa uma mensagem para essas mulheres. Eu acho que a mensagem mais importante que eu posso deixar para vocês aqui é se permitam, né? Não fala assim, isso não é para mim, isso está muito longe. Pode estar longe, mas a gente precisa caminhar em direção àquilo. E lembra, você é uma extensão da fonte criadora. Tá tudo aqui dentro, é só você achar os mecanismos certos, porque esse foi o meu. De repente pode não bater com você esse, mas tem outros. Procura um caminho que bata, que faça você sentir, que faça você se acolher e que faça você, né, se posicionar para o caminho que você quer. Muito, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Amei. Amei. Meus amores, ficamos por aqui. Um beijo no coração e até a próxima semana.